Queridos, queridas, queridos, todos, nós estamos num momento difícil mesmo, todo mundo sabe, muito difícil, de ansiedade especialmente, de angústia, de sensação de instabilidade, ninguém sabe o que vai acontecer. Nós estamos todos isolados e precisamos continuar, não há dúvida disso. Quem acompanha informação qualificada tem certeza de que precisamos nos isolar. O Brasil pode ter muitas vantagens por estar se isolando com alguma antecedência. Os americanos têm hoje 1.000 mortos e 70 mil infectados. Começamos quase ao mesmo tempo o processo de contágio. Então, é preciso ter claro que é necessário ficar isolado. Todo mundo sabe isso. Mas a economia também vai... O que vai acontecer com a economia? Vai acontecer um caos. Como parar? Como? Como pagar os funcionários? Eu tenho 5 funcionários e vou pagar. Vou privilegiar os funcionários. É o que eu estou privilegiando, mas eu não tenho receita. Esse caos na vida de todo mundo é na minha vida também, é na de todos nós. Eu não tenho ideia de como eu vou fazer, de como vamos fazer. Mas é preciso ter claro, assim, é algo que sempre esquecemos quando fazemos análise no Brasil, de que o mundo está parado. Tem 1 bilhão de pessoas isoladas por enquanto. Esse isolamento cresce a cada dia. O Reino Unido acabou de adotar o isolamento e tarde, porque já está tendo um processo de contágio imenso. Portanto, o mundo está parando, a economia mundial está parando. Quando a gente localiza a angústia de não ter trabalho com o mundo inteiro, a gente tem noção de que vai haver necessariamente uma mudança no jogo internacional de forças, é óbvio. É óbvio. Em algum momento, os grandes líderes mundiais, políticos, econômicos, espero que outros, sociais, ambientais, possam se reunir para decidir o que fazer com a economia mundial. O mundo está em crise, não é o Brasil. Então, em relação a isso, é preciso ter um mínimo de noção para que o nosso presidente não saia por aí tentando ter uma decisão isolada do mundo. O mundo está se isolando, é o contrário, né? Ele quer ter uma decisão única da cabeça dele, né? Da genialidade dele, inclusive. Mas é preciso fazer essa leitura do contexto. A gente precisa ter uma política de diminuição de perdas, tanto pessoais, humanas, afetivas, com o isolamento. Aprender a criar uma rede de solidariedade, de afetos. E já estamos criando, né? Não sou eu que estou propondo isso, não, isso é um fato. Isso já acontece, que essa rede exista para que a gente possa se sustentar nesse período, para que ele passe. E ele vai passar mais rápido quanto mais nos isolarmos. E vamos conseguir manter o isolamento quanto mais formos capazes de articular as nossas ações, os nossos afetos, trocando, criando rede afirmativa de vamos conseguir nos isolar. Esse presidente maluco não vai nos fazer voltar para a rua. Ninguém vai nos tirar de casa. É uma decisão da população e tem que ser da população. Não é uma lei que vai determinar isso, não. Não vamos sair de casa. Vamos fazer rede para que a gente possa se alimentar, se retroalimentar. E isso possa passar. E quando passar, o mundo vai ter que se rever inteiro. E que a gente, durante o isolamento, esteja pronto para reconstruir os valores, as metas, as direções. A economia do mundo vai cair, vai desabar. Está todo mundo parado. Quais são as trocas? Qual é o valor? O que é o dólar? O que é o valor? O que vale e o que não vale? A gente vai perder completamente a noção disso. Quanto tempo vai durar esse isolamento? Precisamos nos fortalecer, mas vai passar. As epidemias passam. Muitas pessoas vão desaparecer, muitos processos, né? Muitos países podem desabar, outros crescer. Então a gente precisa ter consciência e noção e direção. É como se fosse uma tempestade, uma tsunami, que agora está em nossa cabeça. A maior tsunami no Brasil chama-se Jair Bolsonaro. Essa é a maior tsunami que existe em nossa cabeça hoje. O dia de ontem foi o pior dia desde que tudo isso começou. Quando o presidente sai delirando daquela maneira e jogando o Brasil num buraco, mas ele não vai porque nós não vamos. Essa tem que ser a nossa decisão. Nós já conseguimos nos comunicar em rede, não é isso?
conseguimos produzir redes de troca, de solidariedade que já estão acontecendo, então que essa rede possa abraçar a todos nós em casa. Isso vai passar, o mundo se reconstruirá. Vamos aproveitar o isolamento para enfrentar nossos próprios fantasmas. Precisamos sair amadurecidos dessa crise, porque nós vamos ter que reconstruir essas relações e que seja para melhor, para maior, para mais amplo, para mais corajoso, para uma humanidade mais madura, com o pé no chão, ao invés de uma cabeça que delira ideias de felicidade. Quanto custou a ideia de felicidade? Quanto custa a ideia de felicidade que todo mundo compra todo dia nas lojas, nas roupas, nas passagens, nos restaurantes? Quanto custa? Quanto está nos custando essa felicidade? Chega de felicidade, vamos produzir um mundo real, minimamente sustentável, com o pé no chão. Temos que aprender a lidar com as perdas, ao invés de enfiar as perdas embaixo do tapete e o armário encher de produto para esquecer as perdas. Vivemos em cima de um lixo de produtos para esquecer as perdas. Então que a gente enfrente as perdas. Perdemos, pessoas nascem e morrem. Hoje a morte corre atrás do nosso pé, mordendo o nosso calcanhar. É morte de velhos, é morte de, os discursos fascistas. Não, é a morte. A morte paira. Então que a gente aprenda a produzir valor de vida. Essa é a necessidade. Pela primeira vez na história, a gente pode realmente construir o valor da vida. Hoje, o que vale é a vida. É a manutenção, preservação e afirmação da vida. Esse é o maior valor. No Rio de Janeiro, o coronavírus está basicamente na Zona Sul, 70% na Zona Sul do Rio de Janeiro. Chegou ao Brasil em suas grandes festas. Quanto custa para essas pessoas a sua própria vida? O medo que elas têm hoje por conviver com pessoas que já estavam contaminadas? Quanto custa? O pânico, se você tem mais de 60 anos, ou se você tem menos e tem uma doença, uma comorbidade. O que vale é a vida. É isso que a gente vai ter que aprender. E, infelizmente, essa crise ainda está começando. E o valor da vida vai crescer a cada dia daqui para frente. Estar vivo com saúde vai valer milhões de dólares. Ou melhor, os milhões de dólares já não estarão valendo nada.